pegar isso. Pronto. Deixa eu só. Bom, então, hoje a nossa aula do workshop é sobre discipulado, discipulado que transforma. Como eu falei, provavelmente muito do que eu vou falar vocês já devem ter ouvido, mas é sempre bom a gente relembrar e é sempre bom a gente tentar trazer uma nova perspectiva, principalmente de acordo com a aula que nós vimos ontem, né, que foi uma aula que contextualizou as novas gerações, né, trouxe algumas características das novas gerações, e nós vamos ver ao longo dessa aula um pouco disso dentro do discipulado, tá ok? Né? Uma das questões que nós não podemos deixar, né, de falar é o porquê discipular. Né? Nós temos que lembrar sempre desse porquê. Né? E a nossa base bíblica, né, para isso é um texto bastante conhecido, né, Mateus 28, né, do 19 ao 20, né, que é o texto que fala sobre a grande comissão. E o Senhor ali, ele deixa claro para nós, né, algumas recomendações. Né? Ele diz o seguinte: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Né? Texto maravilhoso, texto bastante conhecido, porém, nós temos um sério problema como igreja. Né? O discipulado, ele é o mandamento, mas muitas vezes nós estamos esquecendo essa prática dentro das nossas igrejas. Né? Nós estamos até cumprindo o ID, né? Nós estamos evangelizando, nós estamos falando de Jesus para as pessoas, nós estamos nos movimentando com relação a pregar o evangelho. Porém, nós temos uma grande dificuldade quando o assunto é discipulado. Né? Talvez seja um dos problemas, né, de igrejas históricas, né, de não ter investido em discipulado. Né? Hoje nós estamos falando aqui sobre discipulado, mas quem veio antes de nós talvez também não teve essa oportunidade de ter alguém para discipulá-la, de ter alguém para caminhar junto com ela. E uma coisa é certa, né? O mandamento é ide, né, pregar o evangelho e fazer discípulos. Então, ou seja, o ide sem discipulado é incompleto. Né? Então, pregar o evangelho, né, fazer evangelismo e discipulado caminham juntos. Eles não podem andar separados. Né? Não podem. Né? Muitas vezes, nós nos movimentamos tanto na questão do pregar o evangelho, e de fato nós devemos fazer isso, porém nós precisamos consolidar aquela pessoa que ouviu a palavra de Deus. Nós precisamos trazer essa pessoa para o nosso meio, para dentro não só dentro da igreja, mas para dentro do nosso convívio. Nós precisamos fazer com que aquela pessoa se sinta parte do corpo. Né? E para isso que funciona o discipulado, para isso que existe o discipulado. Jesus não simplesmente falou algo bonito, não, ele deixou uma grande ferramenta, um método, né, um mandamento. Ou seja, se é um mandamento e as igrejas estão com essa deficiência, nós estamos em desobediência. Nós precisamos analisar isso friamente, porque se de fato nós entendemos que discipulado é esse mandamento, nós estamos em desobediência com o Senhor. E ele nos deixou esse mandamento, que é de pregar o evangelho e fazer discípulos. O mais interessante de tudo, dentro do discipulado, né, principalmente falando a respeito de fazer discípulos, é que antes da gente fazer discípulos, nós precisamos ser discípulos. Né? Existem muitas vezes aquelas pessoas, né, com muita sede, né, que acabaram de se converter, que ouviram falar de Jesus e já querem ocupar cargos e já querem falar de Jesus para as pessoas, mas ainda Cristo não foi formado naquela pessoa. Né? Ainda Cristo está sendo formado nela, né?
seu caráter, né, os seus atributos ali estão sendo formados naquela pessoa. Né? Então, antes da gente fazer discípulo, nós precisamos ser discípulo. Né? Nós precisamos ter o nosso coração rendido ao Senhor. Nós precisamos buscar ser parecido com Ele. Nós precisamos, e aqui eu não estou falando que nós precisamos ser perfeitos, tá bom? Até porque nós não seremos perfeitos aqui nessa terra, somente na glória. Mas nós precisamos ter o mínimo do conhecimento, né, para a gente poder discipular alguém. Nós precisamos dedicar a nossa vida ao Senhor, nós precisamos renunciar às paixões desse mundo, nós precisamos abrir mão de muitas coisas, né? É um processo que nós precisamos passar, e para isso, antes de fazer discípulo, eu preciso ser um discípulo, né? Um discípulo de Jesus, um discípulo que segue, né, que obedece os seus mandamentos, um discípulo que é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Um discípulo que tem a sua esperança, a sua confiança nele, né? Então, antes de fazer, eu preciso ser. Então, é algo que nós precisamos estar sempre atento, né, com relação a isso. Talvez, muitas vezes, nós vamos liderar pessoas, vamos liderar, talvez, ministério de discipulado, e muita gente vai querer estar participando porque é algo legal, é um movimento, mas nós precisamos ter calma. Primeiro, essa pessoa precisa ser discípulo, depois, fazer discípulo. O discipulado, né, talvez se a gente fosse tentar resumi-lo ou tentar falar o que seria esse discipulado, o discipulado é uma jornada. Né? Jesus, ele nos mostrou isso, né? Uma jornada que ele caminhou com os 12 e outros, né? Mas principalmente com os 12 ali mais de perto, dando conselhos, dando orientações, né? Capacitando aqueles homens. Nós temos outros, né? Pessoas na Bíblia que são relatadas, né, que caminharam junto com outras pessoas, que abençoaram essas vidas, que guiaram eles na sua jornada. Discipulado, né, entendemos que é esse caminhar junto. Jesus caminhou com os 12. Jesus, ele estava ali o tempo todo, né, com eles, falando a respeito do reino, falando a respeito de Deus, né, e se nós conhecemos algo sobre Deus é porque Jesus falou para os seus discípulos a respeito dele. Né, Jesus, ele fala, né, ele não chama mais de servos, mas chama de amigos. Né, Jesus caminhou com esses amigos, né, e preparou eles para o grande momento, né, que é quando agora a missão está na mão deles, de pregar o evangelho. É formar Cristo nas pessoas. É para isso que o discipulado serve. É formar Cristo, formar o caráter de Cristo nas pessoas. Não é o meu caráter, não é a minha vontade, não é o meu jeito. É formar Cristo nas pessoas. É formar o caráter de Cristo, é fazer com que as pessoas se tornem cada vez mais parecidas com Cristo. Tem esse desejo, essa vontade de ser parecidos com Ele. É criar conexão. Né? Ontem nós falamos sobre os conflitos geracionais. Né? Nós falamos sobre essas questões que muitas vezes os jovens não é ouvido pelos mais velhos, porque existe essa crise geracional onde um não respeita o outro, onde o outro não dá voz para o outro. Mas o discipulado, ele serve exatamente para isso, para romper barreiras. O discipulado serve para criar conexão, para quebrar todo o conflito geracional existente. O ideal, né, do discipulado é uma geração mais velha discipulando a mais nova. E, infelizmente, né, talvez os nossos pastores, os nossos líderes, pessoas mais velhas não tiveram isso. Tiveram que fazer na raça, tiveram que fazer do jeito que aprenderam, do jeito que entenderam. Muitas vezes nem entenderam, mas fizeram. Né? Não tiveram uma capacitação, não tiveram um preparo, não tiveram talvez um curso como esse para eles formarem Cristo em outras pessoas. Mas eles fizeram, do jeito deles, mas eles fizeram.
Né? Se nós estamos aqui é porque alguém pagou um preço, né? Porque alguém caminhou conosco, né? Talvez não de uma forma tão intencional, mas nos trouxe até aqui. Isso foi de fato algo importante para as nossas vidas. Mas o discipulado é isso, é uma jornada, é um caminhar junto, é formar Cristo, principalmente criar conexão. Então, se nós temos hoje esse conflito geracional, é porque faltou aí discipulado, né, dentro das nossas igrejas, dentro do nosso convívio, e por isso que a gente perdeu essa conexão de uma geração com a outra, e nós temos hoje essa deficiência, não só dentro da igreja, mas em todas as estruturas, né? Eu trabalho numa editora cristã, né, e acabo viajando para fazer evento. E eu acabei conhecendo o movimento do PMs de Cristo, né, que é um trabalho bem legal que eles fazem dentro das corporações. E uma das responsáveis, né, por esse trabalho, ela comentou comigo a respeito da quantidade de soldados, né, de PMs, que estão presos dentro dos quartéis, jovens presos dentro dos quartéis por insubordinação. Porque o comandante ele não tem a sabedoria de talvez delegar uma função e quer tudo na autoridade, né? Eu que mando, eu que tenho a força aqui da patente. E, por outro lado, nós estamos lidando com esses jovens de uma geração que tem essa resistência à autoridade, né, à liderança. E quando a gente não consegue lidar com isso, né, aí temos um conflito. Então, ela estava falando comigo que eles têm uma grande demanda com relação a isso. E eles precisam muito de pessoas para falar com esses jovens dentro das corporações, porque isso é algo que tem afetado os quartéis, né? A quantidade de jovens PMs, né, de soldados que estão presos por insubordinação. Então, o discipulado é isso, é criar conexão entre as gerações. Um exemplo clássico, né, que nós temos é do apóstolo Paulo, né? Paulo e Timóteo, né? Paulo, não só Timóteo, né, mas Paulo discipulou outros, né, outros jovens, né, outras pessoas. Mas um exemplo que fica bem evidente na Bíblia, né, é de Timóteo. Ele vai dizer, né, 2 Timóteo 2, 2 Timóteo capítulo 2, peraí, mudei aqui sem querer, agora mudei tudo. 2 Timóteo, agora ficou, estava achando estranho que a minha apresentação estava... 2 Timóteo capítulo 2, verso de 1 a 2, que vai dizer o seguinte: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Então, ou seja, aquilo que você aprendeu, aquilo que eu te ensinei, né? Ou seja, eu te formei, Timóteo, eu te discipulei, mas agora é a sua hora de discipular outras pessoas. Agora é hora de você formar Cristo em outras pessoas. Né? Agora é hora de você instruir a outros. Então, o nosso Paulo, né, o apóstolo Paulo, ele vai deixar essas recomendações a Timóteo, e isso nos mostra sobre essa questão discipulada, a importância. Paulo, um dos grandes nomes do evangelho, né, depois de Cristo, por tudo aquilo que ele colaborou, né, com o avanço e expansão, né, da igreja, né, ele foi alguém que nos deixou esse legado, né, do discipulado, de caminhar junto com alguém, e mesmo passando por todo o sofrimento, mesmo passando por todas as situações, ele estava de alguma maneira ensinando esses jovens, né, especificamente no caso aí de Timóteo, a instruir outras pessoas, a ensinar sobre fé, a confiar no Senhor. E é isso que nós precisamos fazer. A Geise falou, né, sobre a respeito de uma etapa, né, da vida dela, que eles estavam cuidando de adolescentes e falando muito a respeito sobre vida na vida. E é isso.
o discipulado é vida na vida, né? Às vezes não existe uma metodologia, né? Não existe uma estratégia mirabolante. É vida na vida. É compartilhar aquilo que você sabe. E tenha certeza, se você ainda não é discipulado, né? Se você ainda não, perdão, se você ainda não discipula alguém, você já tem conhecimento para fazer isso, né? Você já passou por etapas, você já passou pela sua caminhada e você pode estar discipulando alguém que no momento da sua vida sabe menos que você. E quando nós caminhamos juntos no discipulado, nós crescemos. Então, Paulo vai deixar muito esse ensino para nós, né, de caminhar junto, de mostrar o lado bom e o lado ruim, né? O lado que muitas vezes vai doer em nós, né? De fato, vai ter as perseguições, vai ter as aflições, mas nós não podemos desistir. Então, o discipulado é isso, é mostrar a vida na vida, é mostrar que realmente não é fácil caminhar sozinho, mas juntos nós somos mais fortes. Só que Paulo, como eu falei, foi uma das grandes referências, não só para nós, mas para o seu tempo também, de alguém que discipulou pessoas, de alguém que formou pessoas, de alguém que formou líderes, de alguém que deixou um legado. E uma pergunta que, né, a gente precisa fazer atualmente, né? Cadê os Paulos da nossa geração? Cadê aqueles que vão formar Cristo em outras pessoas? Cadê aqueles que vão caminhar com quem sabe menos? Nós, muitas vezes, colocamos a culpa nos Timóteo. Porque os Timóteo não quer nada com nada hoje em dia. Porque os jovens não querem nada com nada. Porque os adolescentes, pior ainda, estão tudo perdido. Mas cadê os Paulo para discipular essa galera? Cadê o Paulo para caminhar junto e falar, olha, não é por aí, não é esse caminho. Cadê o Paulo para incentivá-los, para motivá-los, para impulsioná-los, para conduzi-los ao batismo? Cadê os Paulos? Talvez você que está aqui é um Paulo que está escondido. É um Paulo que já adquiriu conhecimento, já tem uma caminhada e que poderia estar discipulando alguém. Mas a pergunta que fica é, será que nós estamos formando pessoas ou estamos apenas apontando erros? Será que nós estamos falando, não, mas é porque a congregacional é isso, é aquilo, falta isso, falta aquilo, na minha igreja está desse jeito, está assim assado, não tem pessoas para trabalhar, enfim. Mas e o que nós estamos fazendo? O que nós estamos plantando para mudar, né, o futuro, para mudar talvez até o presente? O que nós estamos fazendo? Quantas pessoas você tem discipulado nos últimos tempos? Quem caminha com você? Quem está caminhando contigo? É uma pergunta que nós precisamos fazer. Se nós queremos, né, formar Cristo nessa nova geração, se nós queremos alcançar o coração desses jovens, desses adolescentes, a resposta é o discipulado. Se nós queremos quebrar toda a crise geracional, toda a falta de conexão, o discipulado é a resposta. Se nós queremos conversar e dialogar com essa geração, o discipulado é a resposta. Se nós, de fato, queremos ver mudança na nossa denominação, nas nossas igrejas locais, o discipulado é a resposta. Talvez não vai mudar tudo, mas já vai começar um grande processo de mudança. E eu tenho certeza que isso vai fazer total diferença. O discipulado mudou minha vida. Quando eu me converti, quando eu aceitei Jesus e comecei a frequentar uma igreja, né, eu vim do catolicismo, então tinha algumas coisas que eu trazia de lá e coisas que
eu não entendia muito bem o que acontecia dentro da igreja evangélica, e foi através do discipulado que eu tive a oportunidade, a chance de conhecer a Cristo mais de perto, conhecer a Cristo com as minhas dúvidas, com as minhas indagações, com as minhas questões, e desconstruir tudo aquilo que eu pensava e achava na minha cabeça. E o discipulado foi a resposta para o meu processo de mudança. Se eu estou aqui hoje falando com vocês, é porque um dia alguém investiu em mim. É porque alguém um dia me discipulou. E alguém um dia falou, olha, você vai ser um pregador. Eu falei, não tem como, né? Eu já acabei de chegar, você já está falando que eu vou pregar, enfim. Mas porque alguém investiu em mim. Alguém realmente pagou um preço, né, para que, de alguma forma, né, Cristo fosse formado na minha vida. Então, o discipulado é a resposta para essa nova geração. Muitas vezes a gente quer vir com a nossa autoridade, com a nossa experiência. Não, porque eu sou mais velho, você deve me respeitar, porque eu sou autoridade, porque eu sou seu líder. Mas se a gente não discipular, a gente não vai ter essa autoridade. Se a gente não alcançar o coração desses jovens, né, dessa nova geração, a gente não vai atingir os nossos objetivos. E para isso, nós precisamos investir em discipulado. Eu fico pasmo muitas vezes quando eu olho para as igrejas e não tem um discipulado. Eu não consigo ver uma igreja sem discipulado porque é algo que, para mim, primeiro que traz um crescimento saudável para dentro da igreja, traz benefícios para o corpo, onde você acaba tendo mais comunhão, mais conexões entre as pessoas, principalmente traz crescimento, alcança outras vidas, capacita pessoas, faz a pessoa ir para um outro nível. Uma coisa é certa, sentado no banco da igreja, a gente não muda a realidade nenhuma. Uma vez eu ouvi de um amigo meu que não existe ministério de banco. Não existe dentro da igreja. Nós precisamos estar em movimento. Nós precisamos fazer algo na igreja. Nós precisamos discipular pessoas. Essa é a missão que o Senhor nos deixou. Nós precisamos pregar o evangelho e fazer discípulos. Sentado no banco. Né? E eu passei por um processo quando eu saí da minha cidade, que era uma cidade do interior, vim para a cidade da capital. Eu passei por um processo de sair de alguns ministérios, né, porque eu já estava nessa transição de sair de um local e ir para um outro, e fiquei um período, né, frequentando a igreja. Eu falei, é muito confortável ser um cristão de banco. É muito confortável. Você não tem hora para chegar, você pode chegar até no meio do culto. Você pode ir embora a hora que você quiser. Você não tem nenhum compromisso. É confortável demais, porém perigoso demais. E o evangelho não é para ser confortável. Quando nós nos entregamos a Cristo, né, quando nós nos colocamos à disposição, nós precisamos servir o corpo de Cristo. Nós precisamos limpar a igreja, nós precisamos estar na mídia, estar no som, enfim, na EBD, dando aula, enfim, nós precisamos fazer. E é muito triste ver quando nós chamamos alguém para trabalhar conosco dentro de algum departamento do ministério, falando, não é meu momento, não é para mim. Imagina Jesus, né? Eu fico pensando assim, Jesus chamando lá os discípulos, e falando, não é para mim não, Jesus, eu vou ficar por aqui mesmo, vou ficar pescando aqui mesmo, porque não é para mim. Então nós precisamos discipular pessoas, nós precisamos fazer discípulos. Nós precisamos sair do nosso conforto, precisamos sair da nossa zona de conforto, precisamos de fato botar a mão na massa e fazer discípulos, que é a ordem e o mandamento do Senhor. Então, se de fato nós queremos ter uma geração, essa nova geração, saudável dentro das nossas igrejas, nós precisamos discipular essa nova geração.
Quando deixamos de discipular a nova geração, nos afastamos do coração delas. Né? Então, aquilo que nós já falamos anteriormente, esse distanciamento geracional é por falta de discipulado, é por falta de criar conexão. E se a gente quer mudar a realidade, né, das nossas igrejas, a nossa realidade talvez de nossa denominação, e pensar no futuro, nós precisamos começar a discipular essa nova geração. Senão nós vamos perder, igual nós já perdemos algumas outras pessoas. Porque se nós não discipulamos essa nova geração, tenha certeza, alguém vai discipular. E talvez essa pessoa, ou né, algo, não seja do Senhor. Então, por isso que é importante, né, e eu reforço aqui mais uma vez, é importante nós assumirmos a responsabilidade. Nós assumimos a responsabilidade, o que eu posso fazer para mudar a realidade? Quem eu posso discipular hoje? Talvez, né, nós estamos falando aqui sobre discipulado e você talvez já pensou em algumas pessoas, alguns jovens, adolescentes, até mesmo outros irmãos que estão começando, né, a caminhada cristã, e você já está aí sendo incomodado, eu preciso discipular essa pessoa. Então, nós precisamos ter isso em mente. Se a gente não discipular essa geração, nós vamos perdê-la. Nós vamos nos afastar do seu coração. E aí trazer essas pessoas de volta será muito mais difícil, muito mais trabalhoso. Porque uma coisa é certa, e essa frase não é minha, e é uma frase antiga, né? O diabo, né, o inimigo, não brinca de ser diabo. Né? Ele realmente tem os seus mecanismos, as suas sutilezas. Né? Se a gente não está cumprindo o nosso papel, tenha certeza que o dele ele está fazendo. E ele tem todas as suas artimanhas, né, para conquistar o coração dessa geração. Ele tem uma arma poderosíssima que chama entretenimento para alcançar o coração dessas pessoas. Ontem, né, nós falamos, eu até indiquei para vocês o nosso podcast, né, o nosso programa Como é, que trouxe o pastor Marcos Mello, ele fala como as redes sociais, né, têm moldado o nosso coração. Como essa era, né, esse tempo tem moldado o nosso coração. E se a gente não discipular essas pessoas agora, né, nós vamos perder essa geração. E uma coisa é certa, quando Deus levanta uma geração, ele já levantou seus discípulos, seus discipuladores. E a responsabilidade está nas nossas mãos. Na minha mão e na mão de cada um de vocês. Alguns erros, né, os principais erros que envolvem o discipulado. Primeiro, ensinar sem relacionar. Uma coisa é certa. Nós vimos ontem, né, as características da nova geração, a geração Z, e nós temos a Alfa, né, que é uma geração que ainda não se tem muita informação, mas é a geração que nós já sabemos que já está nessa cultura de inteligência artificial e tem muitos requisitos ainda da geração Z. Uma das coisas é certa. Não adianta a gente querer exercer influência sobre alguém que a gente não se relaciona. Não adianta nós falarmos algo e tentar ensinar se a gente não se relaciona. Eles precisam ver verdade em nós. Eles precisam ver em nós o interesse, a vontade em estar com eles, em se relacionar com eles. Eles precisam ver em nós o amor pela vida deles. Então, se nós queremos de fato ensiná-los a obedecer e a guardar, né, todas as coisas, nós precisamos nos relacionar com eles. E uma coisa é certa, isso não é novo, não estou trazendo nada novo, mas desde a criação do mundo, nós sabemos que uma das coisas que Deus fez é que nós, né, somos seres relacionais. Nós precisamos de relacionamento. E essa geração precisa de muito relacionamento. Precisa de pessoas caminhando com elas. Precisa de pessoas ensinando a verdade. Não a verdade, não a minha verdade, mas a verdade da Bíblia.
Porque nós temos também esse problema, que hoje as pessoas querem ensinar da maneira que elas entendem, ou da maneira que elas acham que é o correto. Nós estamos vivendo a era do relativismo, né, onde a Bíblia talvez não tenha tanto valor assim, e aí o que o coach fala, o que outra pessoa fala tem mais importância do que o que a palavra de Deus fala. Então nós precisamos de discipuladores que ensinam a Bíblia. Mas que antes de ensinar a Bíblia, precisa se relacionar com essas pessoas. Nós vivemos uma era de discipulado superficial, né? Muitas pessoas acabam achando que o discipulado é você tomar café com a pessoa. Vou tomar um cafezinho aqui com a pessoa, vamos falar sobre, né? Não é só isso. O discipulado é, de fato, compartilhar a vida, é compartilhar dores, compartilhar sofrimentos, é compartilhar alegrias, é compartilhar aquilo que marcou, é compartilhar sua experiência, é compartilhar, enfim, sua vida. E uma das coisas que nós, muitas vezes, por conta do custo, né, do preço que o discipulado, né, tem nas nossas vidas, a gente não aprofunda, né, nossos relacionamentos com as pessoas, a gente não aprofunda no conhecimento bíblico, nós não aprofundamos no conhecimento de Cristo. É um discipulado raso, superficial, um encontro, né? É um encontro. Mas nós precisamos deixar claro para esse jovem, para esse adolescente, para essa nova geração, para quem está começando na fé, o que é um discipulado de verdade. O porquê que nós estamos discipulando, para que nós estamos discipulando. Nós precisamos ter, de fato, um discipulado, né, profundo, né, nas Escrituras, em Cristo, para que, de fato, o Senhor, né, Cristo, seja formado nessas pessoas. Outro erro que acontece bastante dentro do discipulado é quando nós queremos resultado rápido. Nós começamos a discipular e nós já queremos ver transformação na vida da pessoa. Se você está querendo resultado rápido, Jesus teve que caminhar 3 anos com os discípulos. E mesmo assim, ainda eles demoraram para entender, né, o plano, aquilo que Jesus sempre falou com eles. Não é fácil. Demanda tempo. Né? E quando nós queremos resultado rápido, muitas vezes nós não vamos ter, vamos nos decepcionar, vamos nos frustrar, vamos querer desistir, porque não é rápido. Como eu falei, é uma jornada, é caminhar junto. Não tem um prazo definido. O discipulado não tem um prazo definido. A ideia é formar, caminhar junto com a pessoa até ela formar outra pessoa, mas mesmo ela já discipulando outras pessoas, nós precisamos acompanhá-las. Nós precisamos caminhar junto com elas. Então, o resultado não vem rápido. E quem quer resultado rápido, não adianta. Né? O discipulado não é um McDonald's, não é um fast food. É tempo, é investimento de tempo, é investimento da nossa vida na vida dessa nova geração. Outro fator que é um erro dentro do discipulado é não ser exemplo. Meu irmão e minha irmã, se você decidiu discipular alguém, você precisa ser exemplo. Você precisa mostrar para aquela pessoa, né, com quem ela deve ser parecida. Não é com você, mas é com Cristo. E para isso nós precisamos deixar que ela veja Cristo em nós. Não podemos mentir, não podemos enganá-las, porque se tem algo que essa geração é expert, é pegar coisa falsa. Quando nós estamos não estamos sendo sinceros com eles, quando nós não estamos sendo honestos com eles, quando nós estamos sendo algo que nós não somos.
mostrar para aquela pessoa, e aqui eu não estou falando que é mostrar perfeição, mas eu estou falando que nós precisamos ser exemplo. Se eu falei grosso, eu preciso pedir perdão. Se eu falei algo que magoei alguém, eu preciso pedir perdão. Nós precisamos ser exemplo daquela pessoa que está. Cristo está sendo formado nela, e até que Cristo seja formado nela, uma das referências que ela tem é a nossa vida. E é por isso que muitos ficam pelo caminho. Porque a pessoa que era o exemplo dela, a pessoa que ela estava confiando, é alguém que não foi exemplo na conduta, no caráter. E aquela pessoa que não tem a fé ainda firmada em Cristo, ela de fato se frustra. E aí ela acaba saindo da igreja, enfim. Então, se você não quer errar no discipulado, nós precisamos ser exemplo para essa nova geração. As coisas erradas, ele já vê em todos os lugares. Uma coisa é fato, né? Alguém um dia falou isso e eu achei, é verdade, é super interessante. A gente não precisa ensinar coisa errada para criança. Ele já sai fazendo. Eles veem outras pessoas fazendo. Né? Então, nós precisamos ensinar o correto. Nós precisamos ensinar o certo. Nós falamos tanto, né, que a sociedade está uma bagunça, que está, né, corrupção e tudo mais, mas será que nós estamos, né, sendo exemplo para essa geração? Exemplo de cristão, exemplo de conduta, caráter, exemplo de pai, exemplo de mãe, exemplo de pastor, exemplo de líder. É algo para a gente pensar, é algo para a gente refletir. E talvez um dos erros também que prejudiquem muito, né, no discipulado é não ouvi-los. Eu sei que você tem uma caminhada com Deus, eu sei que você já tem uma história com, né, dentro do cristianismo, eu sei que você já tem várias experiências, mas nós precisamos ouvir. Nós precisamos ouvir as suas dores. Nós precisamos ouvir os seus anseios, os seus sonhos. Como que nós vamos conhecer essa geração se a gente não ouve essa geração? Como que nós vamos alcançar o coração delas se a gente nem sabe as dores, as lutas, os anseios que elas passam? Nós falamos muito sobre empatia, né? Mas como que eu vou ser empático com uma pessoa que eu nem sei qual é o sonho dela? Nós precisamos ouvi-los. Né? Hoje nós temos a questão, né, das doenças mentais, né, e ansiedade, depressão, e muitas vezes a gente só quer falar, quer mandar, quer delegar, mas a gente está parando para ouvir o que eles estão passando. Talvez, pode ser até bobeira, né, para nós, mas para eles não é. Para eles não é bobeira. Eles ainda não têm a nossa experiência, eles ainda não passaram por situações talvez, né, piores. Eles estão sendo, além de Cristo estar sendo formado neles, também estão sendo formados como cidadãos. Quase que não saiu aqui agora, viu? Então nós precisamos ouvi-los. E talvez isso vai custar o seu tempo. Isso vai demandar tempo. Talvez eles vão falar coisas que você vai falar, meu, não, não faz parte da minha rotina, né? Não faz parte do meu dia. Mas é importante ouvi-los. É importante saber aquilo que eles estão passando, né? Aquilo que eles estão vivendo. Tenho certeza que quando nós começarmos a ouvi-los, né, vai ser muito mais fácil a gente discipular essa geração. Preço, o custo, né, o preço do discipulado, né? Lá em Gálatas 4:19, né, vai dizer, né, meus filhos,
Novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em você. É uma dor de parto. Né? Os homens não entendem muito, né, o que é uma dor de parto. Dizem que é comparado a uma gripe. Brincadeira. Brincadeira, que homem é frágil nessa parte. Homem é frágil. Mas você imagina o quanto que é custoso, né, um discipulado, caminhar junto, né, ao ponto de ser comparado a uma dor de parto. Ou seja, é um processo, né? A mulher, quando entra em trabalho de parto, não é assim, estou com dor, papum, já nasceu. Não, é um processo que ela fica ali, e a criança muitas vezes não está encaixada, e aí tem que esperar. Enfim, é todo um processo. Tem pessoas que passam, sei lá, 5 horas em trabalho de parto, 6, 7 horas em trabalho de parto. É um processo. Então, ou seja, imagina, é um processo doloroso. É um processo onde você vai investir seu tempo, você muitas vezes vai investir seu dinheiro, muitas vezes você vai tentar estar junto com aquela pessoa a todo tempo e a todo momento, dar conselhos, enfim. Você faz de tudo por ela. E aí, no final, ela ainda sai falando mal de você. No final, aquela pessoa ainda não larga a mão do evangelho. Muitas vezes você está ali falando para ela, olha, é isso, é assim assado, é dessa forma, é isso, e ela faz tudo errado. É dor de parto. É dor de parto. Né? Então, formar Cristo em alguém é custoso. Há um preço a ser pago. Mas uma coisa eu posso garantir a vocês: vale a pena. Vale a pena. Algumas verdades sobre o discipulado, né, que nós precisamos aí falar. Primeiro, discipulado não é seguir uma revista. Né? Muitas vezes a gente tem um estudo de discipulado e nós queremos aplicar com aquela pessoa, mas isso não é o discipulado que é o caminhar junto, que é estar ali sempre. Você pode até usar algum material para te auxiliar, mas isso, somente isso, não é discipulado. Porque o que acontece? Acabou a revista, acabou o discipulado. Discipulado é compartilhar a vida, né? É você trazer essa realidade para aquela pessoa, né? É você mostrar que não é só revista, mas existe uma vida dentro do corpo de Cristo, onde ela deve servir, onde ela deve ser levada a discipular outras pessoas. Quando nós entendemos, né, que o discipulado é de fato esse caminhar junto, né, isso muda totalmente a nossa maneira de olhar para o outro, né, e de discipular aquela pessoa. Uma coisa também que o discipulado não é sala de aula. Discipulado não é uma matéria de EBD, não é uma aula de EBD. O discipulado é caminhar junto. Você até pode trabalhar com grupos de discipulado, né? Mas não faça disso uma escola dominical, né? Uma escola bíblica, um estudo bíblico, né? Você precisa ensinar a vida para aquela pessoa, né? Você precisa mostrar alguém um dia falou, né? Nós somos a Bíblia que o mundo lê, né? Nós precisamos mostrar de fato que nós somos. Uma coisa também que o discipulado não parece, mas não é terapia. Nós não somos psicólogos, apesar de muitas vezes nós acabamos sendo, né, psicólogos. Né, assim, não psicólogo no sentido, né, da formação, mas no sentido de ouvir a pessoa, né, de aconselhar. Mas não é terapia. E isso nós precisamos deixar muito bem claro para os nossos discípulos, para as pessoas que nós vamos caminhar junto. Não é terapia. Eu não estou aqui apenas para
para você trazer os problemas, eu te falar, te ajudar a resolver. Não, não é isso. Nós temos um intuito maior, é formar Cristo em você. Outra coisa que nós precisamos tomar muito cuidado é que discipulado também não é manipulação. Sabe, muitas vezes nós fazemos com que os nossos discípulos se tornem dependentes de nós. Ah, eu quero fazer isso. Aí fala com o discipulador. Ah, eu quero fazer aquilo, fala com o discipulador. Ah, eu não sei isso aqui, fala com o discipulador. Ah, não, tudo com o discipulador antes. Nós precisamos, né, mostrar os caminhos para os nossos discípulos. Nós não podemos tomar nenhuma decisão por eles. Eles precisam tomar as suas próprias decisões. Nós precisamos alertá-los sobre os riscos, nós precisamos alertá-los sobre os perigos, nós precisamos mostrar o caminho, mas a decisão tem que ser dele. E muitas vezes, muitos lugares, né, têm usado o discipulado como um mecanismo de manipulação. E aí não é Cristo que está sendo formado na pessoa, é o nosso eu que está sendo formado naquela pessoa. É o Lucas sendo formado naquela pessoa. É o meu caráter sendo formado naquela pessoa. E é por isso que nós vemos por aí muitas aberrações dentro do cristianismo. Então, discipulado não é manipulação. Outra coisa, discipulado não é um evento. Ah, hoje nós vamos ter um encontro de discipulado. Não é um evento. Não é apenas um encontro onde eu marco durante a semana e acabou. Eu preciso, no dia a dia, caminhar com aquela pessoa. Não é um evento quinzenal, não é um evento mensal, não é um evento semanal, mas eu preciso caminhar com aquela pessoa todo dia. Então, discipulado não é um evento, né? Discipulado é a missão que a igreja tem. É a missão que foi deixada para nós. Discipulado é a missão, né, que o Senhor deixou para os seus discípulos. Fazer discípulos. A gente já está caminhando para o final, tá bom? Agora a gente vai entrar na última fase. E 3 pilares no discipulado. Primeiro, relacionamento. Por quê? Sem relacionamento não há discipulado. Não adianta a gente querer e a outra parte não querer. Não adianta os dois querer, mas não se relacionar. Nós precisamos de relacionamento para ter um discipulado. Sem isso, não tem como. Segundo, intencionalidade. Discipulado não é só estar junto, é formar. Então, ou seja, não é só falar assim, ó, fulano, vem aqui, vamos caminhar junto, vamos, né, fazer uns encontros, vamos tomar um café, vamos fazer um estudo da Bíblia. Não, o discipulado ele tem que ser intencional. O grande objetivo é formar Cristo naquela pessoa para que ela possa fazer discípulos também. É intencional. Não é ocasional. Não é opcional. Nós precisamos, né, ser intencionais no discipulado. Né? Não é um bate-papo de amigos. É de fato ali Cristo sendo formado naquela pessoa para que ela possa conduzir outras pessoas a Cristo e formar Cristo nelas também. E terceiro, né, o terceiro pilar aí, o exemplo. Né, como a gente já falou anteriormente, né, a nova geração aprende mais pelo que vê do que pelo que ouve. Não sei se vocês pararam para pensar, para analisar, né, mas tem as crianças, né, os jovens, adolescentes, muitas vezes eles repetem muito do que nós fazemos. Às vezes eles nem sabem o porquê daquilo, mas eles estão repetindo tudo que nós estamos fazendo. E aí é que eu sempre falo, né? Muitas vezes a caminhada
se torna difícil, a gente quer desistir, né? Acontece várias coisas dentro da igreja, dentro do nosso ministério, a gente quer largar a mão, fala, não, isso daqui não é para mim, não, larga a mão disso aqui. Só que uma coisa é certa. Sempre falo, né? Se você quer desistir, olha para trás. Tem sempre alguém te olhando. Tem sempre alguém se inspirando em você. Tem sempre alguém olhando para você como exemplo, como referência. Talvez você não se dê esse valor, mas existe alguém que olha para você como referência. E aí, quando nós desistimos, né, quando nós largamos mão, e, enfim, muitas vezes nós estamos levando outras pessoas junto conosco, mesmo sem nós sabermos. Então, 3 pilares: relacionamento, intencionalidade e exemplo. E aqui, para a gente ser mais prático, né, dentro do discipulado, né, eu trouxe algumas questões práticas, né, que nós podemos aplicar no nosso discipulado. Primeiro, né, que nós falamos aqui desde o início, discipulado é vida na vida, é mostrar para as pessoas, compartilhar a nossa vida, nossas dores, nossas frustrações, os nossos erros, né, é mostrar quem nós somos, é mostrar quanto nós somos pecadores, é mostrar os nossos acertos, é caminhar junto, é compartilhar a vida, é se relacionar. Outra coisa, né, discipulado na prática, é ser sincero, né, ser honesto com a pessoa com quem nós estamos discipulando. Sabe, muitas vezes a gente não quer se indispor, né, muitas vezes a gente não quer ser chato, né, a gente não quer ser chato. Ai, nossa, mas tá tão bom o discipulado, eu vou ter que falar algo para aquela pessoa que talvez ela não vai gostar. Mas o que faz a diferença não é o quanto nós somos legais com aquela pessoa, o quanto nós somos bonzinhos com aquela pessoa, mas é o quanto nós somos honestos com ela, o quanto nós somos sinceros com ela. É interessante, né, que eu lembro que algo que aconteceu num discipulado, né, onde eu estava discipulando um jovem, né, e a gente já estava caminhando há algum tempo, e ele queria, né, participar do Ministério de Jovens, né, ser líder de jovens e tudo mais. E ele tinha tudo para ser um líder de jovens na época, porém, algumas atitudes, né, acabava colocando em xeque, né, a questão de liderança. E eu, como discipulador, eu falei, olha, você tem todas as características para ser um bom líder, porém, essas suas atitudes aqui, elas acabam te prejudicando, né, de alguma maneira, e talvez se você melhorar nessas questões, né, talvez isso aconteça, né? Hoje ele é líder de jovens, né? E às vezes são questões simples, né? Mas como a gente falou, né? Precisa ser exemplo. E ele era uma pessoa que não participava de escola dominical. Como você vai liderar jovens se você não participa de uma escola dominical? Depois desse momento, né, que a gente conversou, que a gente falou, né? Ele foi o aluno mais assíduo dentro das aulas da escola dominical. Virou professor de escola dominical, virou, né, líder de jovens. Mas é isso, a gente precisa ser honesto com as pessoas. Às vezes elas não estão enxergando essas questões, não estão vendo por esse lado. Outra coisa, precisamos confrontar pecado. Né? Algo que a gente vê hoje em dia, né, por causa da hipergraça, né? Não, você pode fazer o que quiser, Deus vai, né? Enfim, nós precisamos confrontar pecado. Eu fico indignado quando eu vejo é mais coach do que pastor, né? Falando essas baboseiras, né? E fala, cara, evangelho é renúncia, evangelho é transformação, é mudança de vida, é deixar o pecado, é viver em santidade. E tudo isso acontecendo, como que alguém não fala para aquela pessoa, não confronta o pecado dela? E é por isso, e aqui, algumas estratégias que eu já usei, né, como discipulador e como, né, líder também, acompanhe as redes sociais dos jovens, dos adolescentes que vocês
lideram, discipulam, veja o que eles têm ouvido, têm escutado, veja o que eles têm postado. Isso fala muito sobre algumas coisas que eles estão passando, estão vivendo. O jovem falou, hoje eu não vou na igreja, não estou me sentindo bem. Já tem coisa errada aí. Já tem coisa errada aí. E pecado que não é confrontado, infelizmente, acaba virando, de fato, ali, oportunidade para a pessoa sair do evangelho. Nós precisamos confrontar pecado. Nós precisamos, de fato, falar, isso está errado. Isso aqui, na Bíblia, está falando o contrário. Nós temos que, a verdade tem que ser dita. Apesar de muitas vezes doer, mas é melhor falar a verdade doer do que ficar gerando alguém que está todo errado. Como a gente já falou, discipulado é investir tempo. É ouvi-los. É ouvir os seus choros, é ouvir suas alegrias. É você, muitas vezes, sair da rotina, fazer algo diferente. É você mostrar interesse naquela vida. É você mostrar o quanto você está interessado que Cristo seja formado naquela vida. Algo que eu sempre deixei muito claro com as pessoas que eu discipulava, que eu discipulo, é que, olha, eu não estou aqui para ser apenas o seu amigo, não estou aqui apenas porque eu sou seu líder. Eu estou aqui para formar Cristo em você, para que você discipule outras pessoas. Nós precisamos, o discipulado, ele tem que trazer esse senso de responsabilidade sobre a vida daquela outra pessoa. Ela tem que entender que é um propósito para aquilo. Ela tem que entender que é uma intencionalidade para aquilo. Não só a importar com a vida dela, não só trazer essa importância da vida dela, mas falar, olha, não é só para ser amigo, eu estou aqui exatamente para fazer com que você, daqui a pouco, discipule alguém. Uma das coisas que talvez seja um dos maiores erros, do discipulado é não colocar limites. Muitas vezes a gente trazer a pessoa com quem nós estamos discipulando, é como se ela fosse um filho e a gente tenta trazer ela em tudo da nossa vida, e se a gente não colocar limite, começa a misturar as coisas, começa a confundir as coisas. Nós mesmos precisamos colocar limite em nós, porque eu já vi pessoas que, quando estão discipulando, elas trazem todos os problemas das pessoas para ela. E quem é da área da psicologia, sabe, que isso, quanto faz mal isso, porque é a pessoa que está passando por aquele problema. Você pode ajudá-la, você pode mostrar o caminho, mas você não pode absorver aquilo para você, senão você vai ficar doente. Você não vai conseguir ajudá-la. O problema não é seu. E eu vi muito isso acontecendo. De muitas vezes trazer o problema da pessoa para dentro dos relacionamentos, e aí o marido brigar com a esposa por causa de alguém que ela está discipulando. Por isso nós precisamos impor limites. Essa pessoa precisa entender o limite que ela tem, O discipulador tem que entender o limite que ele tem sobre a vida daquela pessoa, E aquilo que nós falamos, não é manipulação, não é tomar decisões pela pessoa, é deixar a pessoa tomar. A gente precisa, aquele negócio, Nós precisamos mostrar o caminho, Tá até aqui, ensinar o caminho. Nós precisamos ensinar o caminho, mas a escolha é dela. A escolha quem deve tomar é ela. Então nós temos que ter esses limites dentro do discipulado, Outra coisa, eu já falei antes, mas só reforçando, nós precisamos mostrar para as pessoas que nós não somos perfeitos. Se tem algo que dá errado no discipulado, é mostrar que você é perfeito, porque você não é. Você vai errar com ela, você vai errar com outras pessoas, e ela está vendo aquilo ali. Quando você falar algo para ela, ela vai falar, escuta, mas peraí, mas você também faz errado isso. Você está falando para ele fazer algo que você faz errado. Então isso perde totalmente a conexão.
né, discipulado, né, preparar alguém para o batismo, né, nós muitas vezes, isso é algo, né, lá em Mateus está falando, né, fazer discípulos das nações, batizando em nome do Pai, nós precisamos levar essas pessoas para o batismo, preparar elas para o batismo, né, não porque o batismo salva alguém, mas é porque é um mandamento, né, porque é um sacramento importante para nós, é um sacramento que onde ela faz uma confissão pública a respeito da sua fé, da sua decisão, onde ela torna parte do corpo de Cristo. Nós precisamos trazer essas pessoas para dentro do Evangelho, dentro da igreja, né, para dentro do corpo de Cristo, fazer ela pertencer. Outra coisa, exige constância. Gente, não dá. Não dá para a gente impor tempo no discipulado. Ah, vou te discipular durante 3 meses. Não, não dá. Cada um responde de uma maneira. Cada um tem um tempo. Tem pessoas que você vai investir. Eu passei por isso. Tem pessoas que você de cara já começa a falar, a pessoa aceita tudo e pronto. Nossa, já tá boa, já perfeita, já tá, né, tá pronta para continuar e discipular outra pessoa. Mas tem pessoas que é mais custoso. Tem pessoas que parece que não entram na cabeça dela. Tem pessoas que não querem um compromisso do discipular. Enfim, nós vamos passar por tudo isso. Eu eu já discipulei alguns perfis diferentes, né, de pessoas. E uma vez eu estava discipulando um menino, né, um jovem, né, tinha 18 anos, 19 anos, e que ele tinha as questões, né, sexuais, né, principalmente a parte da homossexualidade, né. E no primeiro encontro com ele, né, ele achou que eu ia chegar e falar para ele assim: você precisa se converter, você está em pecado, você vai para o inferno. A primeira coisa que eu falei para ele foi o seguinte: falei, olha, você tem certeza da sua salvação? Segundo, você se sente filho de Deus? É porque é isso que é o meu papel ali. Eu falei para ele: meu papel aqui não é fazer você mais homem ou menos homem. Meu papel aqui é formar Cristo em você. É você ter a certeza que você é filho de Deus, que você é salvo. Consequentemente, essas questões, né, da sexualidade, essas questões, isso Deus vai tratando o coração dele e a gente vai tratando no dia a dia. Mas não sou eu que vou determinar isso, não sou eu que vou mudar essa situação. É Cristo sendo formado nele, a partir do momento que ele entender a sua identidade em Cristo, a partir do momento que ele entender quem ele é em Cristo, tenho certeza que as coisas vão mudar na vida dele. Mas é custoso, não é fácil. Eu sempre gosto, né, de começar os discipulados, né, falando abertamente a respeito de gerar novos discípulos, né? Eu estou ali realmente na intencionalidade de formar Cristo nele para que ele possa discipular outras pessoas, mas sempre trazendo, olha, eu estou junto com você nisso, eu estou junto com você nessa caminhada. Não é fácil, e eu não minto. Não adianta a gente falar que vai ser lindo, perfeito, maravilhoso, que não vai ser. E quando vir os problemas, ele vai saber, falar, realmente, é pancada. Mas a gente vai estar junto com eles. É o seu discípulo te ligar durante o dia, durante o seu expediente de trabalho, ligar porque, sei lá, tá com uma crise de ansiedade, é porque tá tendo problema com pornografia, e aí você vai ter que ajudá-lo, você vai ter que caminhar junto com ele. Uma das práticas que muitas vezes, né, nós queremos que eles façam conosco, mas muitas vezes nós não fazemos com eles, é confessar pecado. Parece que a gente é perfeito, né? Eu não falo meu pecado, não sou perfeito, não peco. Nossa, olha, santo. Mas nós pecamos. Então exige constância, exige tempo, demanda tempo. Então nós precisamos realmente mostrar isso para eles, né? Que nós importamos com eles, investir na vida deles. É construir amizades. Uma coisa é certa, gente. Os meus discípulos,
né? Hoje eles são meus padrinhos de casamento, são pessoas que eu levo para a minha vida toda. E uma das coisas é certa, né? Jesus, né, ele vai falar isso para os discípulos, né? Olha, eu não chamo mais vocês de servos, né? Vocês são amigos agora. E é isso, é construir amizade com eles. Uma das coisas que a gente não pode esquecer no discipulado é impulsionar aquele jovem, né, aquela pessoa ali, a viver o evangelho de forma verdadeira, né? Muitas vezes a gente é muito pessimista, né? É, às vezes a gente só fica falando mal, às vezes da igreja, e aí aquela pessoa também vai entronizando aqueles pensamentos e a forma não tem jeito, né? O negócio é feio, né? Mas nós precisamos mostrar o caminho, apontar Cristo, apontar essa luz no fim do túnel, e falar, olha, tá tudo bem, tá tudo ruim, mas tá tudo bem, porque Cristo está nesse barco, Cristo está na tempestade, tá conosco no barco aqui durante a tempestade. A gente vai passar por alguns desertos, mas é no deserto que ele vem e forja, né, o nosso caráter e a nossa vida. É algo que eu sempre fazia, né, com as pessoas que eu discipulava. Aquilo que eu aprendi, eu já passava para eles. Eu falava, gente, ó, aprendi um negócio novo aqui. Aprendi, sei lá. E é muito interessante porque as pessoas com quem eu liderava, né, alguns deles também se formaram em teologia, estão se formando em teologia, vão ser pastores. E não que, né, a minha vontade, mas a gente foi juntos ali construindo algo e tenho certeza que Deus vai usar muito a vida deles. Uma das coisas que a gente precisa entender, né, e a gente precisa estar preparado para isso, é quando nós discipulamos alguém, nós estamos preparando pessoas para ser melhores do que nós. Nós não podemos ter ciúmes disso, né? Nós não podemos ter ciúmes, talvez eles alcançarem lugares que nós não chegamos. É interessante porque eu discipulei algumas pessoas, né, durante a minha caminhada, e hoje a maioria delas eu falo que é muito melhor do que eu, em termos de conhecimento bíblico, em termos de outras coisas. Mas eu fico feliz de ver isso. Saber que eu, de alguma maneira, ajudei no início da caminhada, ajudei ali, e é isso, Cristo sendo formado nelas. Uma coisa é certa, gente, nem todo mundo vai permanecer. E aí vem uma dor muito dolorida, né? Jesus caminhou ali, né, com Judas e tudo mais. Né? Lógico, né, a gente não é Jesus para saber quem vai ser o traidor, quem vai se perder, mas isso mostra claramente que no discipulado nem todos vão permanecer. E é dolorido, não é fácil. Mas uma coisa é certa, sabendo que nós fizemos a nossa parte, sabemos que nós depositamos tempo, sabendo que nós investimos naquela vida, tudo fica mais tranquilo no sentido de trazer essa responsabilidade para nós, que não é nossa, é uma decisão, uma escolha da pessoa. Né? A salvação ela é individual. Não tem como a gente pegar alguém e falar, não, vai entrar a Bíblia na sua cabeça e você... Não, não tem. Não tem. E uma coisa é certa, o discipulado na prática faz a gente crescer junto. O quanto que eu cresci, o quanto que eu cresço com o discipulado, porque a partir do momento que eu tenho que aprender algo para ensinar. Eu lembro que uma das questões, né, eu tinha, né, hoje é um amigo, né, alguém que eu caminho, mas não tem tanta dúvida mais. Mas uma das primeiras pessoas que eu discipulei começou a perguntar de Trindade. Eu falei, gente, mas eu também não sei, assim, ao certo explicar a Trindade, né? Naquela época, eu falei, cara, como que eu vou explicar a Trindade agora, né? Eu tinha 3 canetas, uma azul, uma preta e, enfim, vou usar a caneta aqui como exemplo para tentar explicar de alguma maneira a Trindade para as pessoas. Né? Ali para o momento serviu, né? Depois ele adquiriu mais conhecimento a respeito da Trindade. Mas a gente cresce nesses momentos. A gente cresce porque a gente tem que aprender algumas coisas, a gente tem que sair da nossa zona de conforto.
Por mais que a gente sabe, né, o beabá, né, do cristianismo e tudo mais, mas tem coisas que eles vão vir com pergunta. Ele perguntava coisa a respeito da história. Eu falei, cara, uma coisa é certa, nós precisamos ser honestos. Olha, eu não tenho resposta para tudo, mas eu vou procurar a resposta e vou te trazer. Né? Você não vai ficar com dúvida, né? Então, é a gente ser honesto. Não adianta a gente também querer mentir e falar qualquer coisa. Não, ó, não sei essa resposta hoje, mas ó, vamos conversando, vamos, e a gente vai chegar na resposta para isso. Mas o discipulado na prática é isso. Não tem segredo. Talvez o que eu estou falando aqui vocês já escutaram milhões de vezes. De fato, o discipulado é esse caminhar junto, né? Essa jornada, é construir relacionamento, é criar conexões. E para a gente finalizar, o discipulado transforma gerações. Então, o que você está plantando hoje, né, outras pessoas vão colher lá na frente. O investimento que você está fazendo hoje, talvez os seus filhos vão colher os frutos, os resultados. O que nós estamos plantando hoje, o mundo vai talvez colher os resultados. Talvez a gente não vai mudar nada na nossa igreja, na nossa denominação, no nosso país, mas imagina a gente discipular alguém que vai abalar o mundo, que vai transformar. Nós não sabemos aqueles que Deus vai usar. Nossa missão é formar Cristo nelas. E o discipulado transforma gerações. Por último, só para indicar para vocês, 2 livros, entre vários que eu já li sobre discipulado, mas que eu acho que se completam e que são práticos, né? Porque o discipulado tem essa questão prática e a gente pode utilizar eles, inclusive, para treinar outras pessoas. O primeiro, a formação de um discípulo, né? Do Kate Phillips, que é muito bom. É um dos primeiros livros que eu li a respeito de discipulado, e ele tem uma visão bem interessante a respeito do discipulado, porque ele, em determinado momento no livro, né, ele compara o discipulado e o evangelismo, né? Se a gente falar de Jesus para tantas pessoas em tanto tempo, quantas pessoas nós vamos alcançar? E aí, esse gráfico ele vai mostrar que o discipulado, em determinado tempo, ele ultrapassa, né, o número de pessoas que são evangelizadas, né, que a gente prega assim o evangelho, mostrando realmente que o discipulado ele traz, né, esse crescimento saudável, ele traz esse crescimento, né, para dentro das nossas igrejas, né, dentro das nossas comunidades. E o segundo, né, ele faz parte do livro, né, das 9 marcas, né, das igrejas saudáveis, né, que é esse livro de discipulado do Mark Dever, que ele, para mim, é um dos melhores no sentido prático do discipulado, e eu fui muito abençoado com ele, e assim, indico demais esse livro para vocês. Então, se você quer saber mais sobre discipulado, se você quer aprender mais, né, lógico, né, como eu falei, né, discipulado não tem segredo, nada que eu falei aqui é totalmente novo, né? Mas como a sociedade muda, como o perfil das pessoas muda, né? Como as gerações mudam, né? Nós precisamos estar atentos a essas mudanças e talvez ter novas estratégias aí para alcançar essas vidas. Obrigado pela atenção de vocês, né? Espero ter colaborado de alguma maneira aí para o crescimento de cada um, tá bom? Vou parar a apresentação aqui, caso alguém queira falar alguma coisa, perguntar, fique à vontade. Não sei se eu vou ter a resposta, tá bom? Tranquilo? Ninguém quer acrescentar nada, ninguém quer falar nada? Fique à vontade, viu, gente? Fica com vergonha, não. Só tá a gente aqui. Pode falar, Pedro. Tá dando para escutar? Isso, tá dando sim. Não.
importante. Shopping de meditar, né, nos nossos erros, no que vai ser. Vai passando uma lente, né? A gente vai olhando dentro da gente, ver os pontos fortes, ver o que ainda precisa ser melhorado, né? Às vezes dói, né? Porque a gente lembra de momentos que a gente errou, mas olhar para aquilo que passou, mas com um aprendizado para tornar alguém melhor, né? Lá na frente é algo muito importante. Proveitoso. Amém, amém. Mais alguém quer falar alguma coisa? Fica à vontade, gente. Sei que já estamos chegando perto das 10 já, né? Já vamos encerrar também já, para fechar nosso segundo dia aí do workshop. Caso alguém queira também chamar no privado também para falar algo, fique à vontade. Aqui, vocês que mandam. Você falou sobre a gente não ficar preso, sobre não seguir a revista, de não ficar preso um livro, né? Então, ali, assim, porque é tudo muito novo para mim, né? Comecei agora, no começo do ano, né? Em fevereiro, janeiro para fevereiro, comecei a discipular. Então, assim, de não ficar, porque, assim, geralmente eu trago para ele, assim, para mudar um pouco sobre dinâmica, assim, sobre o tema da revista, então eu não preciso ficar tão presa ali, né, somente no tema ou no que foi colocado para mim, né? Isso. A gente pode usar material, né, para nos ajudar, né, e nos auxiliar, mas o mais importante no discipulado é a gente comunicar a vida para ela, né, a gente trazer aquilo que nós aprendemos, aquilo, as nossas experiências, né, os momentos que nós passamos, né, logicamente, né, não podemos esquecer da Bíblia, não podemos esquecer dos ensinamentos da Bíblia, dos mandamentos, enfim, de tudo. Mas é trazer essa vida, é se relacionar com ela. É dela entender que não é esse negócio mecânico, sabe? Não é esse negócio, olha, hoje a gente vai estudar isso, hoje a gente vai falar sobre isso. Mas ela entender que, olha, a gente vai falar sobre Santa Ceia, a gente vai falar sobre, sei lá, salvação, sobre pecado, e você trazer o processo que você passou, tudo aquilo que você viveu, fazer com que ela fale também o que ela entende, né, sobre determinado assunto, enfim, é de fato de se relacionar, de não ser apenas algo de tipo de um, sei lá, de um professor para um aluno, apesar de que discipulado tem essas definições, né? Mas é de trazer realmente esse relacionamento ali com ela, né? De envolver, de não apenas ficar só no período da revista, mas no dia a dia, né? Assim que às vezes a rotina é corrida, muitas vezes, né? E a gente tem muitos compromissos, né? A maioria deles é dentro da igreja, mas é tentar caminhar junto com ela, né? Sei lá, se, se a pessoa, sei lá, gosta de ler, compartilhar um livro e vocês conversarem sobre um livro, mesmo que seja um livro secular, mas e você tentar ali se relacionar com ela. Olha, sei lá, as meninas, né, gostam de dorama, né? Enfim, são estratégias e que você precisa conhecer outra pessoa para saber alguns assuntos que você consegue, né, falar, dialogar, né, talvez alguns assuntos você não vai saber tanto, mas outros você vai conseguir falar, enfim, aí vai depender muito de como você vai se relacionar com ela. Na revista é muito bom porque ela te dá um norte, né, muitas vezes, né, mas o principal é a gente comunicar Cristo, falar da salvação, enfim, mostrar os caminhos, e caminhar junto com ela nas suas necessidades, nas suas crises, nas suas questões, muitas vezes, né? E se tem algo que essa geração passa é por várias crises, né? Crise de identidade. É por isso que eu falei, né? Quando eu estava discipulando o menino, né? Que tinha essa questão da sexualidade, eu falei, olha, eu tô aqui para formar Cristo em você e que você saia daqui falando, olha, eu sou o filho de Deus, eu sou salvo, entendeu? Eu não estou aqui para falar se você é homem ou menos homem, se você, enfim, não é esse meu objetivo aqui. Mas é realmente, de fato, mostrar Cristo, né? Apontar Cristo na sua vida. Seria isso, Liliane. Não, a questão da revista não é que não é proibida nem nada, mas a revista serve mais para dar um norte, né? E te guiar aí, talvez, em assuntos que você possa abordar. Mas o discipulado é esse caminhar junto mesmo, se relacionar. É isso.
A Geise também abriu, quer falar, né? Levanta a mão. Rapidinho, Lucas. É interessante até a pergunta da Liliane também, porque pelo que eu entendi, né, Liliane, você trabalha com um grupo, né? Agora, grupo de adolescentes. E há estratégias, há iniciativas, né, para você trabalhar com um grupo, né, de pessoas e também no individual. Porque quando você trabalha com um grupo de pessoas, né, a gente tem que identificar que cada um é um indivíduo. E ali, cada um tem as suas necessidades. E nós precisamos identificar a necessidade de cada um. Só que, às vezes, o trabalho não é fácil. O trabalho, como que o Lucas falou, de perseverança, né, é do feeling, é de você estar atento, de você entender, e de não apenas trabalhar no grupo, mas no individual também. E aí realmente requer perseverança, né, Lucas? Requer ali a direção do espírito, né, de você orar, de você interceder, né? Então, assim, sempre quando nós estamos na liderança de um grupo, nós precisamos ter isso em mente, que assim a responsabilidade espiritual também recai sobre nós, né? Então, nós precisamos orar, né? Nós precisamos interceder pela vida de cada um. Eu gosto muito de, por exemplo, quando estou à frente, né, de um grupo, de perguntar individualmente, você tem algum pedido de oração individualmente, né? Então, de não apenas colocar no grupo para todo mundo saber. Às vezes a pessoa fica meio sem graça, ainda mais adolescente, fica com vergonha de falar ali no grupo, mas falar no individual, sabe? Eu acho muito interessante também de ter o trabalho, tem estratégias, eu não sei se na aula de amanhã vai falar sobre isso, enfim, mas estratégias discipulado em grupo, mas discipulado que o Lucas está falando, né, desde ontem também, Marcos Paulo, é muito do individual, né, que também é precioso para o grupo, mas de vida na vida e tudo mais, isso daí é no dia a dia, né, uma ligação, hoje em dia, né, o WhatsApp, né, você mandar, né, algum vídeo, você mandar algum filme, né, ou no caso do grupo, assistir filme na sua casa, eu sempre gostei muito disso, né, chamava as meninas lá no campo missionário, né, para assistir filme lá em casa, a gente assistia, filme de vários temas, assim, elas gostavam pra caramba, fazia pipoca, isso aí, né, então, tem essa, eu só queria se focar mesmo que tem nessa estratégia do discipulado do dia a dia, individual, e também tem no grupo, né, então a gente sempre precisa pedir direção ao Espírito e não desistir, Lilian. Não é fácil, né? Você está conversando agora, não desista. Vão ter momentos que você fala assim, meu Deus, o que eu estou fazendo? Por que eu aceitei isso? Né? E você vai ficar meio que enlouquecida. Mas calma, o Espírito Santo está tratando você, está tratando a vida desses adolescentes e vai usar a sua vida tremendamente. Só isso que eu queria falar. E o bom do trabalho em grupo, né, que principalmente às vezes com adolescentes, né, que eles são tímidos, né, e aí talvez não vão querer se abrir e tudo mais, mas o trabalho em grupo acaba incentivando, né, estimulando eles a participarem, né, estarem juntos, né, e se tem uma coisa que eles gostam é estar junto, né, talvez eles não vão ter muito essa questão do interesse ali, de conhecer um pouco mais ali, talvez do início de algumas questões, mas só pelo fato de estar junto eles vão querer, né, participar, vão querer ouvir, e é dessa forma, né, que você vai trabalhando, né, e como a Geise falou e pontuou muito bem, é a questão, né, de você trabalhar esse grupo, né, trazer, consolidar esse grupo, fortalecer, enfim, e indo trabalhando no individual, né, algumas, hoje a gente tem essa questão da tecnologia, né, que nos ajuda bastante, mas trazer isso para eles também, entendeu? Isso com certeza vai fazer diferença. Como a Geise falou, não desista, não desista. O importante é não desistir, vai vir as lutas, vai vir, né, e conforme for, né, o ideal é que, dependendo do grupo, né, se o grupo talvez aumentar muito, for um grupo muito grande, é você trazer outras pessoas para te apoiar, para te ajudar, para caminhar junto, até porque, assim, né, a gente precisa de alguém para caminhar junto conosco também, porque tem hora que a gente quer desistir mesmo, tem hora que a situação vai ficar ruim e a gente vai falar, não, né, teve momentos em que eu passei que eu falei, não, dedico minha vida, dedico meu tempo, perco momentos, talvez com família, para estar aqui,
que eu recebo? Nada, eu recebo só, né, chateação. E aí, se você não tiver alguém, fala, olha, mas calma, né, não é para ir. Vamos voltar aqui, vamos voltar, né, para o foco, para aquilo que Deus colocou em nosso coração, para a missão que nós temos, para a responsabilidade que nós temos. Então, nós precisamos, de fato, ter alguém para a gente compartilhar, a gente trocar, e se for um grupo muito grande, né, ter mais alguém para te ajudar. Porque, de fato, né, se for um grupo muito grande, vai ser muito difícil a gente conseguir dar atenção, né, para todos, né, ou até mesmo caminhar mais de perto, né. Então, se for um grupo muito grande, eu indico você tentar trazer alguém para te ajudar, né, caminhar junto, mesmo que seja alguém, talvez que não seja muito preparado, mas que seja alguém que, né, tem essa vontade, essa disposição, também vale a pena você investir, vale a pena você trazer essa pessoa junto ali para ir aos poucos ali também, caminhando com essas pessoas, né, eu não sei se é só menina ou se é um grupo variado, mas é importante também. E essas coisas que a Geise falou é interessante, né? Filme, né? É uma das táticas, né? Eu fazia o individual e uma vez por mês a gente fazia o coletivo, né? Com todos eles, né? E graças a Deus, os meus eram mais a questão de... Eles gostavam de aprender, né? Sobre a Bíblia, né? Eu não sei muita coisa, mas o que eu sei eu vou procurar ensinar. Então a gente fazia os momentos onde a gente fazia uma confraternização, né? Sei lá, um churrasco, enfim, uma noite de pizza, alguma coisa desse tipo, olha, e vamos fazer isso, né, e trazendo a questão da Bíblia, né, me fala o que vocês entenderam sobre esse texto, enfim, e a gente ia discutindo, né, algumas coisas eu sabia pouco, mas conforme a gente ia, né, discutindo e tudo mais, a gente ia, né, falando, não, é verdade, né, a gente, né, viu por esse ponto, né, a gente até brincava, né, chamava de discipulado, né, que era a gente... uma mistura de discipulado com laboratório, né? A gente aprender a Bíblia e entender a Bíblia, então, aí, enfim, o pessoal gostava bastante. O Pedro levantou a mão. Uma dúvida. Não pode escutar? Tá dando para escutar. Eu acho que tem hora que só falha um pouco, mas, no geral, dá para escutar. Ok. Então, aqui, eu ia perguntar sobre questão de horário. Falou que lá no ensino existe um tempo específico. Mas, em cada sessão, assim, de lado, por exemplo, aqui no campo missionário que eu tô, tive muita dificuldade, assim, porque da nossa antiga igreja lá no Sudeste, né? O pessoal tinha uma facilidade mais tranquila de estar na igreja, passava do horário, eles não estavam nem aí, o pessoal se envolvia, né? Mas aqui o pessoal é meio, assim, o relógio tá na mente, né? Tá no ouvido, tá olhando o tempo inteiro, e quando vê que tá ali, parece que não entra mais nada, sabe? Aí a gente sofre um pouco aqui, né? Com isso. A gente tá se adaptando e tal. Mas até que ponto, assim, a gente tenta mudar isso nas pessoas? A gente deve primeiro se adaptar e deixar assim para sempre, ou a gente deve trabalhar isso aos poucos? Porque, para mim, acaba sendo um sinal, assim, de que a pessoa não tá, assim, sentindo a presença de Deus, né? Às vezes, assim, eu tenho ali uma experiência, assim, explicar, mas quando a gente de mim, assim, né, minha experiência com Deus, quando a gente tá ali, realmente aproveitando aquele momento, a gente quer parar, né, a gente vai, assim, deixa rolar opa, ó, tem que ir amanhã, beleza, tchau, mas não é uma coisa, assim, que você acaba limitando desde o momento que você chegou na igreja, sabe? Deu pra entender. No caso, é o tempo da programação da igreja ou do discipulado? Só para entender. Não sei se eu... Na programação mesmo, assim, por dia, né, que você marcou, você vai, mas... Que nem eu falei, né? É importante a gente colocar limites, né? A gente realmente colocar limites, até mesmo para que, lógico, né? Vai depender muito do tipo de programação que você tá colocando, né? Que você está pretendendo, né? Que você recebeu, né? Eu, particularmente, né? Eu sempre, no discipulado, eu sempre gostava de colocar pelo menos 1 hora, né? Às vezes passava um pouco, ou às vezes um pouco menos, dependia muito da agenda de cada um e às vezes, né, eu vim numa cidade do interior, então era um pouco mais fácil porque era tudo muito perto, né, mas numa cidade grande, né, dependendo
a logística da cidade, a dinâmica da cidade, né, se torna um pouco difícil, né, a logística, né? Então, eu acredito que um tempo, por exemplo, para um discipulado de 1 hora, né, é um tempo de qualidade, né, um tempo que todo mundo fica confortável ali, né, e que você consegue passar, né, os conhecimentos e tudo mais. E o restante, né, por exemplo, vou fazer uma programação mais específica, sei lá, de adoração, de um estudo, né, talvez são programações que talvez vão demandar um pouco mais, mais de tempo, né, e aí é aquele negócio, a gente precisa entender muito o contexto, né, de cada um, né, eu venho de uma realidade, né, que nem o pessoal aí que é missionário, né, até a Geise está colocando aqui, né, sobre essa questão. Existem vários contextos culturais que precisam ser analisados, e a gente precisa ter muita sabedoria nesse sentido, para a gente não quebrar esse relacionamento, né, porque às vezes a pessoa não faz por maldade, né, ou é porque realmente ela tem essa cultura, talvez a pessoa que antecedeu, né, tinha já moldado já a rotina, a mente. Então, assim, nesse ponto, realmente, assim, a gente precisa tentar entender. No começo, eu acho que é mais difícil, né, porque a gente está aprendendo ainda como que funciona a cultura, como que funciona, como que cada um, né, age, né, como que é a reação das pessoas, né. Tem lugar que, por exemplo, nas situações que eu já passei, tem lugares que eu cheguei, preguei, fiz apelo e ninguém foi. Aí depois me falaram, olha, aqui ninguém vai a apelo. Foi, pronto, ninguém me falou isso antes, né? Mas tudo bem, a gente vai se adaptando, né? Então, assim, é realmente tentar entender as características locais e não usar isso, né, talvez como algo que seja um obstáculo, né, ou um impeditivo, mas talvez usar isso para trazer essas pessoas, né, para Cristo, né, dependendo do contexto, né, são pessoas que gostam mais de conversar e tudo mais, talvez, sei lá, trazer e fazer programações de comunhão, né, entre as pessoas ali, né, para gerar, né, não só aproximar umas das outras, mas criar esses momentos de conexões, né? Então, assim, realmente, né, eu imagino, né, a gente está com vários missionários aqui que passam por situações adversas, culturas diferentes, né, regiões diferentes, e cada lugar tem as suas particularidades. É realmente, assim, acho que muita sabedoria mesmo. E eu falo, é que nem as novas gerações, né? O Marcos Paulo falou sobre as características das novas gerações, e elas têm os pontos positivos, né, que são engajadas em causas sociais, sei que gosta da saúde do corpo, saúde mental, mas, por outro lado, passa por os seus conflitos e tudo mais. Então, assim, ninguém é 100% bom e 100% ruim, né, tem os dois. Então, o que eu posso aproveitar? Qual que é o ponto fraco? Qual que é o ponto forte? E aí eu tenho que saber usar. Se é uma geração que gosta de saúde, que preza por isso, por que não promover uma corrida, promover uma dinâmica de uma ginástica esportiva, práticas esportivas, né? Tem igrejas, né, que muitas vezes traz o esporte para dentro da igreja, porque faz parte da rotina ali da igreja, né? Eu brinco que na minha hoje a gente vai ter que fazer tipo, uma academia, porque só tem os marombeiros lá agora. Aí eu falo, olha, daqui a pouco eu vou ter que virar maromba, porque tá todo mundo, né, com os braços fortes, né, e eu aqui desse jeito. Então, assim, a gente tem que entender o contexto. No contexto de onde eu vim, o pessoal gostava muito de se reunir, né, após o pós-culto. Então, pós-culto, não é nada de casa, é a gente ir para algum lugar e ficar junto, reunido. E isso foi o que fez a diferença dentro do nosso Ministério de Jovens e tudo mais, porque eles começaram a criar conexões entre eles mesmos durante esses momentos informais, entendeu? Às vezes a gente quer trazer para dentro do formal, né? Não, a gente vai fazer uma programação na igreja, mas às vezes esses eventos informais, né, e não estou tirando o valor do culto ou das programações na igreja, mas às vezes esses eventos informais, eles são muito bons para trazer aproximação,
para criar conexão, de pessoas que muitas vezes dentro da igreja não se falam, porque acabou o culto, vai embora e tudo, e ali ela tem a oportunidade de conhecer. Ali ela tem a oportunidade de muitas vezes, de ter um momento da brincadeira, um momento de descontrair. Então, assim, realmente tentar entender o que cada um ali gosta, né, o que a maioria gosta, né, para tentar conduzir da melhor forma possível sem você quebrar essa conexão, né, porque acredito que quando a gente sai da nossa realidade, né, a gente vai para um campo missionário, né, a gente tem que criar conexão, a gente tem que se adaptar, né, mesmo que choque, né, com a nossa cultura e tudo mais, e eu sei que quem vai para o campo já está muito aberto, né, a conhecer as culturas e tudo mais, mas nós precisamos realmente ter essa visão, né, essa questão cultural mesmo de cada lugar, de cada campo, de cada pessoa, e aí pedindo para Deus estratégia, né, pedindo para Deus. Eu ia falar amanhã, né, mas só para contextualizar para vocês, né, quando eu assumi os jovens, né, e adolescente, eu percebi que eu tinha uma distância entre os adolescentes. Por quê? Sou uma geração mais velha do que eles. Eu não entendo a gíria que eles falam. Um dia um jovem me mandou um negócio, traduz, porque eu não estou conseguindo entender o que você está querendo me dizer. E era uma abreviação de uma palavra, de algo desse tipo. E aí eu percebi que realmente eu tinha a vontade de estar junto com eles, mas eu percebi que tinha essa barreira, né, geracional. E aí, na época eu era professor de jovens, e eu falei assim, olha, eu falei para a superintendente da escola dominical, eu preciso ser professor de adolescente, eu preciso tentar entender esses adolescentes, eu preciso estar mais perto deles, eu preciso passar tempo com eles, e aqui vai ser minha oportunidade. E de fato, né, a partir do momento que eu comecei, o primeiro ano foi bem difícil, porque é o mundo, né, que eles vivem, mas foi muito bom porque a partir do momento que eles viram, né, o nosso interesse de estar junto com eles, de participar, e de eu ter que, por exemplo, passar algumas noites jogando com eles para pegar ali lógico, né, eles acabaram comigo no jogo, mas tudo bem, né, foi por uma boa causa. Mas eles viram, né, que tipo, eu não estava forçando nada, eu estava querendo me aproximar deles, eu estava querendo conhecê-los, enfim, e ao mesmo tempo, né, tinha a outra menina que estava junto com as meninas, né, e elas fizeram noite de skincare, fizeram uns negócios lá. Então, assim, são as estratégias, e ao final dos 3 anos que eu fui professor de adolescente, eu saí muito mais conectado com eles do que antes. Por quê? Isso, eu ia falar amanhã, mas já vou dar um spoiler hoje, uma das coisas que o líder tem que fazer é participar do que eles estão vivendo. Eu vejo muito pastores, né, e líderes falando, nossa, minha igreja não tem jovem. Mas você está no meio do jovem? Você está onde que o jovem está? Não adianta que o jovem não vai vir até você. Então, se você não conversar com esse jovem, se você não entrar no mundo deles, como é que você vai tentar tirar eles dali para levar para mais perto de você? Então foi isso, eu entendi o contexto deles, entendi aquilo que eles passavam, as transformações, e fui pegando amizade, enfim, e aí foi acontecendo. Mas para isso eu precisei sair do meu mundo e ir mais perto do mundo deles. Lógico, né, não estou falando aqui que a gente vai fazer de tudo, né, aceitar tudo, não é isso, mas ver o que está acontecendo com eles. E é por isso que eu falei, quem lidera, quem discipula, tem que saber o que eles estão assistindo, tem que saber o que eles estão ouvindo, tem que, lógico, não vai ficar perguntando, né, não, vai assim, olha, nossa, eu vi uma série nova, você tem, o que você gosta, né? Olha essa música aqui, você tem, que você está ouvindo aí, né, eu sempre falo, aquilo que eles postam na internet, né, muitas vezes, nos dá muito indício daquilo que eles estão vivendo, né, e eu era um stalker mesmo, deixa eu ver aqui. Eu ia falar agora, o stalker. Eu sou até hoje. A hora que eu vejo, eu falo, ó, segue esse cantor. Ixi, me preocupa. Segue esse outro artista aqui. Então, assim, você já vai meio que mapeando na sua cabeça o tipo o perfil do jovem que você está lidando. Se é um cara, se é uma pessoa mais centrada, se é uma pessoa que
já tem a questão do pop, né, e mais ligada ali. Então, assim, é que eu falo, o líder que não se preocupa com isso, e o que eles estão fazendo no TikTok? Tem que saber o que eles estão fazendo no TikTok, né? Hoje em dia tem as plataformas, né, Discord, que infelizmente está sendo uma plataforma usada muito para abuso, né, onde eles pegam contato desses jovens, né, desses adolescentes, e começam a conversar com eles, aí começam a mandar foto, enfim. Então, assim, a gente tem que saber o que está acontecendo. A gente tem que tá ligado no que está acontecendo. Eu não estou falando que a gente vai ser os pais deles, não é isso. Mas a gente tem que saber com quem nós estamos lidando, né? Então, saber os programas, novela, enfim, isso tudo, eles vão dando indícios para a gente, né? Então a gente só vai observando, pegando as informações, falando, bom, ele gosta disso, né? Ele gosta desse tipo de leitura, né? Talvez eu não precise dar um livro cristão, mas dá um livro que não seja, né, nada que fale, né? Hoje em dia está na moda, né? Ficção cristã, é um gênero que tem crescido bastante no meio de adolescente, jovem, inclusive vai virar novela, vai virar filme, e eu lido, né, com o mercado de livro, né? Então o pessoal gosta dessa área, entendeu? Então, por que você vai dar um livro de teologia se a pessoa não lê teologia? Ela lê ficção. Mas tem muita ficção que fala da teologia, entendeu? Então, os mecanismos e meios que a gente vai criando e Deus vai nos capacitando, vai nos mostrando, né, essas coisas que, muitas vezes a gente passa até despercebido, né? Tem gente que gosta de futebol, então você pode falar de futebol. Aí tem gente que não é de futebol, tem gente que é do esporte, enfim. Vai variar muito, né? Assim, de pessoa para pessoa e de contexto para contexto também. E Deus vai dando as estratégias. Uma coisa é certa, Deus vai dando as estratégias, gente. Deus vai dando as estratégias. Viu, Liliane? Fica tranquila. Deus vai dar as estratégias para você, viu? Obrigadão, obrigadão. Obrigado também, gente. Gente, muito obrigado, viu? Espero que eu tenha, de alguma forma, abençoado a vida de vocês. E amanhã, então, a gente vai para o nosso último workshop. E que Deus continue nos abençoando. Eu vou pedir, então, para a Geise aí fazer essa oração para nós aqui, agradecendo a Deus. Amei a foto, hein? A foto, o pessoal saiu aqui, mas vamos tirar. Tá bom. Senhor, nós queremos te louvar, ó Pai, bendizer o teu santo nome, agradecendo a ti, Senhor, essa rica oportunidade, ó Deus, que nós temos de estar aqui participando, Senhor, desse workshop de liderança, desse workshop de discipulado, desse workshop, Deus, onde a tua palavra, Senhor, está sendo explanada e está sendo vivificada, Senhor, em nossas vidas. Quero te agradecer pela vida do Lucas, pela vida, Senhor, do Marcos Paulo. Muito obrigada, Senhor, pela vida de cada um de nós que estamos participando, por aqueles que participaram, mas tiveram que sair. E nós pedimos ao Senhor que tudo isso, Senhor, que foi conversado, que está sendo conversado, ó Deus, possa ser inculcado, Senhor, em nossas mentes e que possamos ter alegria, Senhor, alegria em servir ao Senhor, alegria, ó Deus, não apenas evangelizar, que isso é maravilhoso, mas também de estarmos acompanhando, Senhor, a essas pessoas, ó Pai. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor é um Deus que nos deu a tua palavra, que nos dá a direção, e também o Senhor nos dá, Senhor, estratégias. E obrigada pela Comec, Senhor, que tem usado, Senhor, ferramentas preciosas, principalmente a tua palavra, e outras ferramentas, Senhor, para estar trazendo para nós, para estarmos nos atualizando e também renovando, Senhor, renovando a nossa fé, a nossa esperança, a convicção de que sim, nós somos tão pequenos, Senhor, mas com o Senhor sobre as nossas vidas, nós conseguiremos, Senhor, porque nós não somos daqueles que desistem, nós somos daqueles que persistem, porque nós sabemos a quem nós servimos, nós sabemos quem nos resgatou, quem nos salvou e quem está conosco. Então, ó Pai amado, que o Senhor derrame sobre nós
cada dia mais, Senhor, a tua graça, perseverança, ó Deus, intencionalidade, Pai, para que a nossa vida possa ser, Deus, um referencial da tua graça, da tua misericórdia, do teu perdão para a vida de tantas outras pessoas. Obrigada por esse tempo, fique conosco, ó Deus, abençoe cada um de nós, cada um no seu lar, nos dê uma noite de paz abençoada e que possamos amanhã estar também juntinhos, cada um na sua casa, mas juntinhos aqui em unidade, aprendendo mais ainda desse tema tão relevante. Obrigada, Senhor, pela Comec, pela vida de cada um, Senhor, da Comec, pela vida do Lucas, ó Deus, e que o Senhor derrame também a tua graça e misericórdia sobre os nossos jovens, Senhor. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, então, vamos tirar a nossa foto, né? A gente tem os recursos na internet aí para printar a tela. Não sei se mais alguém vai aparecer, mas aí a gente registra esse momento. Então vamos no 3, né? 3, 2, 1 e pronto. Pronto. Eu acho que ficou bom, hein? Acho que ficou bom. Mas, gente, Deus abençoe vocês. Uma boa noite de descanso. E amanhã estamos por aqui de novo, tá bom? Até mais, gente. Fica com Deus.